Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula aqui de exercícios do Preveste Unicap e é sobre eletroquímica. E vamos começar com aquele velho esquema que a gente vem fazendo. Você vai dar pausa agora nesse vídeo, vai tentar resolver a questão e depois você vai comparar a sua resolução com a minha. Vai lá, agora. Muito bem. Isso é uma questão recente, é uma questão do Enem 2019, está aí fresquinha para a gente, e a resposta é letra E de errado. Vamos ver aqui, deixa eu colocar um ponteiro, e vamos comparar a sua resposta com a minha. Muito bem, veja só. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para geração de energia elétrica. Claro, diante a crise que está prestes a acontecer, da questão do combustível. Além disso, uma crise que nós já enfrentamos, que é a questão ambiental, sobre a emissão de gases poluentes, então a gente está atrás de fontes alternativas de energia. Então, dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrodo aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar estará apresentado na figura. Vamos ver, né? Olha aqui o que é que ele dá. Ó. Aqui nós temos o cátodo, aqui do outro lado nós temos o ânodo, e nós estamos vendo aqui ó, o oxigênio atmosférico que é utilizado, ele apresenta isso na figura. Passando pelo cátodo, nós temos uma hidroxila, que passa pelo material aqui, ó, e dá origem a o ZnOH4 com duas cargas negativas. Preste atenção nessa carga negativa aqui, porque ela é de extrema importância para a resolução da questão. O que é que nós temos aqui? Nós temos o zinco sólido, que está dando origem ao zinco 2+, em meio aquoso, mais 4 elétrons. Muito bem. E nós temos o oxigênio atmosférico, que está reagindo com duas águas, mais 4 elétrons, dando origem à hidroxila. Veja, nesta primeira equaçãozinha aqui, nós temos que balancear. Por quê? Porque na equação global, gente, nós não temos elétrons, nós não podemos ter elétrons definidos. Então, o que é que acontece? Se nós colocarmos aqui, por exemplo, 4 elétrons nos produtos e aqui 4 elétrons nos reagentes da segunda equação, a gente vai poder cancelar. Então, o que é que acontece? Nós temos dois zincos, dando origem a dois zincos 2+, mais 4 elétrons na reação de oxidação. Lembrando que se está dando origem a elétrons, está sofrendo um fenômeno da oxidação. Se está recebendo elétrons, está sofrendo um fenômeno da redução. Não esqueça disso. E nessa segunda equação, nós temos o oxigênio gasoso, mais duas águas, mais 4 elétrons, dando origem a 4 hidroxilas. Feito isso, o que é que nós temos em mente? Que a gente vai cancelar esses 4... Deixa eu voltar aqui rapidinho que deu erro. Nós vamos cancelar esses 4 elétrons aqui, ó, que está no lado dos produtos, com esses 4 elétrons da segunda equação, que está no lado dos reagentes. Um corta com o outro. Veja que esse aqui está depois da seta, esse primeiro 4 elétrons, e esse outro 4 elétrons aqui, ó, está antes da seta, então a gente pode cortar. Cortando isso aqui, o que é que a gente vai obter no final? Nós vamos obter 2 zincos, mais 2 oxigênios, mais 2 águas, dando 2 ZnOH2, que seria aí a reação global. Muito bem. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? O zinco 2+, mais 2H2O no estado líquido, dando o hidróxido de zinco aquoso mais hidrogênio. E o zinco, o hidróxido de zinco, que é o ZnOH2 mais 2OH-, dando o ZnOH4 2-, que é justamente ó, o que nós vamos obter aqui como produto. Exatamente o que nós obtemos aqui. Então, a resposta é a letra E. Você poderia ter olhado diretamente para a figura e ter deduzido isso, ou ter feito todas essas equações. A segunda questão, por gentileza, dê pause aí e tente resolver. Muito bem. A resposta dessa questão é letra A. E ela não é tão complexa não, tá, gente? E é também de 2019. Veja que caíram 2 questões de eletroquímica em 2019. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residentes, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, que é o NaOH, e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás e hidrogênio, que é o H2, é uma molécula biatômica, e energia na forma de calor, ou seja, uma reação exotérmica. Está dando origem ao gás e hidrogênio e está liberando uma grande quantidade de calor,
E isso caracteriza uma reação exotérmica, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrões de redução, que ele está chamando de E0, da água e de outras espécies em meio básico, em meio alcalino, ou seja, que libera hidroxila em meio aquoso, expresso no quadro. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? O que é que acontece? Ele quer aumentar a eficiência. Ele deixa isso muito claro. Então, ele deu os potenciais de redução. Observe, que está dando os potenciais de redução na tabela. Nós temos o da água, que ele deixou evidente que está sendo utilizada a água, e o seu potencial de redução é de menos 0,83. E nós temos aqui, ó, do hidróxido de alumínio, que está dando origem ao alumínio, que é menos 2,33. Por que a gente vai pegar esta equação aqui e invertê-la? Porque se alguém está reduzindo, outro vai ter que oxidar. Se você olhar pelo potencial, você vai ver que é preferível para as duas oxidarem, não reduzirem. Por isso que seus potenciais de redução são negativos. Mas o que é que acontece? O potencial de redução dessa segunda equação aqui, desculpe, 1, 2, 3, 4, quinta equação, que usa o alumínio, ela é maior em módulo do que o da água. Ou seja, é preferível que quem sofra a redução não seja ela. Tá? Ela vai preferir oxidar, porque o seu potencial em módulo aí é maior. Ou seja, nós vamos invertê-la. Então, ela não vai reduzir, ela vai oxidar. Então, o que é que nós temos? Quem é que vai reduzir? Que vai reduzir essa primeira equação, por isso que ela foi expressa assim como estava aqui ó, na tabela, 2H2O mais 2 elétrons, dando o gás hidrogênio mais 2 hidroxilas. O seu potencial de redução é o menos 0,83, está expresso aqui, bem claro para você. E essa quinta equação, o que usa o alumínio, nós vamos invertê-la. Veja que ela está invertida comparando com o que está na tabela. Então, nós temos o alumínio sólido, mais 4 hidroxilas, dando AlOH menos 4, menos 1, mais 3 elétrons. Está aí. Okay? Então, o que é que acontece? Esse potencial aqui, já que a gente inverteu a equação, a gente vai inverter o seu potencial, que é mais 2,33. É o maior potencial de oxidação. Então, a gente vai utilizar este para efeitos de cálculo. O potencial de redução da água e o maior potencial de oxidação possível aqui, que é justamente o do alumínio. Então, ele vai estar dando origem aí, ó, ele vai estar reagindo aqui ó, com alumínio. Tá? Por isso que a resposta é letra A. Muito fácil. É só olhar em módulo qual seria o maior aqui. Vamos para a próxima. Questão 3, por gentileza, dê pause. Uma questão do Enem 2018. Veja que eu estou fazendo de ordem decrescente. Dê pause e tente resolver aí. A resposta dessa questão, gente, é letra C, a barra de ferro. Tá? Vamos analisar aqui. Ó. Nós temos uma barra de ferro num vaso de barro, né? Vestígios de ácido aqui, tampa de betume aqui, né? Isolando, e um tubo de cobre aqui por fora dessa barra de ferro. Né? E o que é que ele pergunta aqui? Ó? Nessa suposta pilha, qual dos componentes atua como ânodo? Muito bem. Ó, deve ter... O que é que nós devemos ter em mente? Que o cátodo é onde ocorre o maior potencial de redução e o ânodo é onde acontece o menor potencial de oxidação. Então, nós temos o ferro 2+, mais 2 elétrons dando ferro. É justamente isso. Olha aqui, ó. Olha aqui. Veja que ele está saindo, nos dados que ele deu no problema, ele está saindo de ferro 2+ para ferro. Ele está reduzindo. E esse potencial aqui que ele está dando, logicamente, que é o de redução, que é o de menos 0,44. Portanto, resposta aqui, ó. Letra C, a barra de ferro. É lá que está havendo a redução. Quarta questão. Ela parece ser confusa, gente, mas ela não é, assim, ela assusta por conta das figuras, mas ela não é tão complexa assim, não. Tá? Então, dê pausa aí, por gentileza, e tente resolver essa questão aí, por favor. A resposta dessa questão, gente, é letra C, tá? Letra C. Vamos analisar aqui. O que é que ele pede na questão aqui, ó? Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Pode ver que está todo mundo reduzindo aqui, ó. Está todo mundo ganhando elétron. Ó.
todo mundo ganhando elétron, então está todo mundo reduzindo. Não é à toa que ele chama de semi-reações de redução. Agora, essa aqui, por exemplo, se a gente pegar o do Césio aqui, ele quer reduzir, porque seu potencial de redução é positivo. O níquel e o zinco, por exemplo, eles não querem reduzir, ó, porque seus potenciais são o quê? Negativos. Então, o que é que acontece? Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrões suficiente para acender o LED azul? É o que ele está comparando aqui. O que é que nós temos? Na pilha A, que seria essa pilha aqui, ó, que nós vamos utilizar com césio e com zinco, aqui, nós temos o potencial de redução do césio, ou seja, ele realmente quer reduzir de 1,61, e o do zinco aqui, ó, menos 0,76. O que é que acontece? Ele quer oxidar, ou seja, ele quer perder o elétron, o zinco, ao passo que o césio ele quer ganhar este elétron, ou seja, ele quer realmente reduzir. Por isso que a pilha é espontânea, porque um metal é preferível ao metal reduzir e é preferível ao outro oxidar. Então, o que é que nós temos aqui? Nós sabemos que nós vamos calcular a variação do potencial pelo potencial maior menos o potencial menor. Quem é o potencial maior aqui? 1,61. E quem é o potencial menor aqui? 0,76. Então, nós vamos pegar 1,61 menos, que isso aqui, esse menos é da expressão, menos o menor potencial, que é 0,76. Esse potencial aqui, ó, vai dar mais 2,37 volts. Então, essa primeira pilha, ela é espontânea, ó, o potencial aí positivo, ó, e o seu potencial é de 2,37 volts. A pilha B, formado por esta segunda equação e por esta quarta equação, o que é que nós temos? De novo, calculando a variação aí do potencial. Então, o maior potencial menos o menor potencial. Quem é o maior potencial aqui, ó? Da segunda equação, que é 1,33, menos o menor potencial, que é o de 0,25. Se você fizer essas contas aí, você vai encontrar que desta segunda pilha aqui, o seu potencial é de 1,58 volts. Como essas pilhas estão ligadas em série, a gente vai somar esses potenciais. Então, a variação do potencial das pilhas em série vai ser o potencial da primeira pilha, que é 2,37 volts, mais o potencial da segunda pilha, que é 1,58 volts. Se você fizer essas contas, você vai achar 3,95 volts, que é maior do que 3,6, ou seja, o LED vai acender. É a única pilha que obedece a todas as características, você pode comparar com as demais das outras alternativas para tentar fazer por eliminação. Você vai encontrar que a única que consegue acender o LED realmente é da letra C, porque o seu potencial, 3,95 volts, é maior que o de 3,6, que é o mínimo para acender o LED azul. Ok? Agora vamos para a nossa última questão aqui desse primeiro bloco. Ok? Por gentileza, dê pause aí na sua questão e tente resolver. Muito bem. Se você fez direitinho essa questão, você encontrou a resposta letra C de casa. Vamos lá. O que é que acontece? Ó? Se você observar pelo que ele quer, pelo que ele está pedindo, ele quer obter aí 7,2 volts, o que é que nós temos que fazer? Esta primeira equação aqui, ó, que está, observe que as duas estão recebendo elétrons. Ó. As duas estão recebendo elétrons. Então, para a gente poder formar a pilha que ele quer, nós não podemos ter duas equações de redução. Quem ganha elétron reduz. Então, nós vamos inverter esta segunda equação, ou seja, esses reagentes aqui nós teremos como produtos na equação invertida, e esses produtos aqui entrará como reagente. É o que acontece aqui, ó, nessa primeira linha. CH3COO menos mais 2H2O, pode ver aqui, ó, que antes era o produto, agora é o reagente, está dando origem a 2CO2 mais 7H+, mais 8 elétrons. E esta segunda equação, para a gente poder equilibrar, ó, veja que aqui nós temos 8 elétrons, ó, que vai para o lado dos produtos. Para equilibrar isso aqui, para cortar esses 8 elétrons que vai para o lado do produto, nós temos que multiplicar por 2 essa segunda equação. Porque, lembrando, na equação global, gente, não tem elétrons. Nós podemos fazer esses cálculos aí, essa, na verdade é uma lei de Hess, nós podemos fazer tentando equilibrar justamente a questão dos elétrons. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos repetir essa segunda equação e vamos multiplicá-la por 2. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? 2O2 mais 8H+, mais 8 elétrons, mais 4H2O. Obedecendo aí a lei de Hess, o que é que a gente vai fazer? Ó?
nós vamos cortar aqui esses dois H2Os que estão no lado dos reagentes dessa primeira equação, e no lado dos produtos da segunda equação nós temos 4H2O. Então, o que é que a gente faz? Corta esses dois H2O e vai sobrar 2H2O no final. Tá? E, inclusive, ó, esqueci de colocar um 2 aqui. Por gentileza, coloque aí nas suas contas. E onde tem aqui, ó, 8H+, e do outro lado tem 7H+, a gente vai cortar esse 7H+, e aqui vai ficar 1H+. Compreendido? Então, o que é que nós vamos ter aqui no final? Ó? Nós vamos cortar os 8 elétrons com 8 elétrons também. Então, nós vamos ter no final o CH3COO mais 2H2O, dando 2CO2 mais 2 aqui, ó, 2H2O. Com isso, nós fazemos o mesmo esquema para o cálculo da pilha, do potencial da pilha. A variação do potencial vai ser o potencial maior menos o potencial menor. Ou seja, vai ser 0,85 menos 0,35, que o potencial da pilha vai ficar aí em 1,2 volts. Calculando aí pelo número de mols, o que é que nós temos? 1,2 N, né, para cada volts aí, dá igual a 72 volts. Nós achamos 7,2 volts. 7,2 volts. Se você fizer essas contas aí, você vai achar aqui, ó, que N dá igual a 6. Resposta 6. Tá? Então, o número mínimo de biocélulas do acetato é 6. Resposta 6. Muito bem, gente. Até o nosso próximo encontro.